Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e você está na Code Yourself. Galera, depois de algum tempo aí sem gravar vídeo, nós estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre como mapear propriedades, entre classes utilizando o Automapper, beleza? Bora lá! Imagina um cenário aí bem comum, onde você pega, por exemplo, alguns dados da sua base de dados, lá da BD, passa ali para a sua entidade e você queira transportar esses dados lá para a sua camada de apresentação. Você, como um bom programador que você é, claro que você vai separar isso entre responsabilidades, e vai passar isso entre as camadas, e vai utilizar, em vez de utilizar a entidade lá na camada de apresentação, ou lá na última camada da sua API, por exemplo, você vai utilizar um DTO ou até mesmo uma View Model. Ou até mesmo só por necessidade, alguma necessidade específica, vamos supor que lá para a apresentação você precisa exibir menos dados do que você tem na sua entidade, ou até mesmo queira manipular algum dado, vamos supor, pegar o primeiro nome e o último nome do cliente e exibi-los juntos, Vamos criar aqui então um cenário, vamos criar aqui um projeto para a gente simular esse cenário. Vou criar aqui então um console application, vou chamar ele de podcast Automapper. Vou deixar aqui nessa versão mesmo do .NET 5, e vamos criar aqui o projeto. Agora com o projeto criado, vamos fazer o seguinte, vou criar aqui agora uma pasta, vou chamar ela de models, beleza? E aqui a gente vai criar um arquivozinho, uma classe, a nossa primeira entidade, eu vou chamar ela de podcast. E aqui eu vou colocar só 3 propriedades, inteiro ID, uma string, que eu vou chamar de autor, e outra string name, ok? Agora a gente vai criar aqui uma outra pasta e vamos chamar ela de ViewModels. Vou copiar aqui essas 3 propriedades porque eu vou colocar lá também essas mesmas propriedades aqui em uma ViewModel. Então vou colocar aqui podcast ViewModel, beleza? E vou colar aqui essas mesmas propriedades. Agora vamos imaginar aqui esse cenário, Imagino que a gente vai buscar isso de uma base de dados, Claro que eu não vou criar aqui uma base de dados, mas vamos simular essa busca na base de dados. Vou criar aqui um método para mim setar esses valores fixos mesmo, beleza? Vou criar aqui um getPodcast. Vou criar aqui um método que vai retornar new podcast. Onde o ID vai ser 1. O autor vai ser Cássio. E o name vai ser aula de mapeamento com Automapper. E aqui ele tem que retornar a nossa entidade podcast, beleza? Então, ok, agora a gente já tem aqui, simulando aí uma busca na BD, getPodcast, e a gente vai fazer o seguinte, imagina que eu queira retornar na API, na nossa apresentação, uma ViewModel, correspondente a essa entidade. Então, o que a gente faria? Por exemplo, um var ViewModel igual a new podcast ViewModel. Vou adicionar aqui o using. E para cada uma das propriedades, o que eu faria? Podcast.id autor vai ser igual podcast.autor. E a mesma coisa para o nome, beleza? Então isso é algo assim bem simples, Se a gente fizer aqui, por exemplo,
um console.writeLine, né, para a gente escrever aqui no console. Vou executar aqui. Ok, ele imprimiu aqui o nome, né, o nome da ViewModel. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui instalar uma dependência. Vou aqui no NuGet, procurar pelo NewtonSoft.json. Beleza, ele já instalou. E a gente vai fazer aqui o seguinte, JSON convert ponto, adiciona aqui o using serialize object, beleza? E aqui a gente vai colocar vírgula formatting identity. Agora vamos executar aqui novamente. Agora ele traz aqui, né, em formato JSON exatamente as mesmas propriedades, né? O nosso ID, o autor e o nome exatamente como a gente criou, né? Algo bem simples, bem usual, né? Não tem muito segredo. Qual que é o problema disso aqui? Agora eu criei uma propriedade, né, bem básica, né, bem seca, que quase não tem, uma entidade, aliás, que quase não tem propriedades, né? Só de exemplo a gente tem aqui 3 propriedades. Só que isso não é o cenário que a gente vê nas aplicações de produção, né, em aplicações reais. Às vezes a gente tem ali 10, 15 propriedades, né, que fica meio inviável. Vamos criar aqui, por exemplo, uma nova classe aqui. Vou chamar ela de exemplo mesmo. E eu vou adicionar aqui agora várias propriedades, né? Pode ser com esse nome mesmo, é só para exemplificar. Vou fazer aqui o mesmo com o ViewModel. Agora imagina o que a gente teria que fazer. Se aqui no lugar dessa propriedade, né? Dessa classe aqui com poucos objetos, se eu tivesse que criar aqui um novo example ViewModel. Então, ok, a gente não tem essas propriedades, o que eu teria que fazer? Deixa eu trocar esse podcast aqui, né? Criar aqui uma nova entidade que chama exemplo. Então, para cada propriedade, mais exemplo 1 é igual a exemplo.propriedade 1. Agora para a propriedade número 2. Número 2. Agora, olha o tamanho que esse código aqui vai ficar. Então tá aqui, ó, mapeei agora aqui todas as 16 propriedades, né? E a gente começa a perceber que fica algo meio inviável, né? Imagina toda hora ter que colocar esse trecho enorme aqui de código na sua aplicação, né? Fica meio complicado, além de ser chato, né? É chato ficar tendo que digitar todas essas propriedades uma a uma, sendo que as nossas classes, né? Nesse caso aqui, por exemplo, e em alguns outros casos, tem exatamente as mesmas propriedades. E mesmo que não seja, né? Acho que deveria ter uma forma de simplificar isso, né? De fazer, a gente diminuir essa quantidade enorme aqui de código, né? E realmente existe. E é o Automapper, né? Como o próprio nome já diz, ajuda a mapear essas propriedades entre as classes manualmente. Então vamos instalar aqui agora essa dependência. Vou voltar aqui no Get Package e vou procurar por Automapper. Já está até aqui. Vou selecionar e vou mandar instalar essa última versão mesmo. E bem rápido, ele já instalou. É uma dependência bem levinha, uma lib bem leve. Vou fazer Ctrl Z aqui para desfazer toda essa alteração. E agora eu vou mostrar para vocês como que é bem simples utilizar essa lib, beleza? A gente só precisa fazer algumas pequenas configurações. Claro, né? Configurar o que vai ser mapeado, e qual entidade, ou enfim, qual classe, para qual classe. E ali, se a gente quiser fazer algumas pequenas alterações, né? Caso a gente queira um mapeamento mais específico. Mas se você for utilizar só um mapeamento básico, é
muito simples. Vamos criar aqui agora uma nova pasta. A gente vai simular os nossos serviços, né? Vamos simular uma camada de serviço, uma camada de aplicação, uma camada de negócio, beleza? Vou criar aqui então AutoMapper Service. E vamos aqui criar o nosso primeiro serviço, que vai ser o nosso mapeamento básico. Então vou colocar um Basic Mapping Service, beleza? Vou colocar aqui um public nessa classe. A gente vai fazer o seguinte: Private Read Only Mapper vai ser do tipo IMapper, que é o tipo que o AutoMapper fornece para a gente, beleza? Agora eu vou criar aqui um construtor, CTOR tab, ele cria aqui para você o construtor, e vou instanciar esse mapper aqui, beleza? A gente vai fazer o seguinte: new mapper configuration, e aqui a gente vai passar isso aqui. Opa, deixa eu mudar aqui. A gente vai fazer aqui uma arrow function e esse CFG, né, que é de configuration, ponto create map. E aqui a gente vai passar primeiro o nosso source e depois a nossa classe de destino, né? Primeiro a classe de fonte, né? Ou seja, aquela onde a gente vai ter a origem, né? A classe de origem, e depois a classe de destino. Nesse caso, a nossa classe de origem vai ser o nosso podcast, vai ser a nossa entidade, e a classe de destino vai ser o nosso podcast view model. E aqui no final a gente pode fazer um create mapper, beleza? E ok, agora a gente já pode aqui criar o nosso método para o nosso serviço, né? Que vai simular aí alguma função da nossa camada de negócio. E aqui a gente vai fazer o seguinte: return, só para retornar mesmo, mapper.map. E aqui a gente passa a classe de destino, né? A classe resultado, e entre parênteses a gente passa a classe que a gente quer converter, beleza? Que a gente quer mapear. E é basicamente isso, muito simples. A gente conseguiu transformar aquilo que era 3 linhas em apenas uma linha só. Deixa eu ver, aqui está dando um erro falando que esses tipos aqui eu não coloquei um public. Vou copiar aqui porque é a mesma coisa aqui no nosso view model, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou fixar esse cara aqui e vou fixar isso aqui também. E agora a gente vai apagar isso aqui. Ou melhor, vou até deixar isso aqui. Vou fazer o seguinte: vou comentar cada um desses mapeamentos que eu fizer. Aqui o mapeamento manual. Então vou comentar isso aqui e vou colocar aqui embaixo, buscando de novo aqui da nossa base de dados fake. E vou fazer agora um mapeamento básico, beleza? Então vamos colocar aqui um Basic Mapping de mapeamento básico. Tirar essa barra que está a mais. E agora a gente vai fazer um var viewModel é igual a new basic mapping service. Opa, peraí. Ok. E a gente vai passar aqui o nosso podcast. Ou melhor, fica vazio. Dentro do método a gente vai passar o nosso podcast, beleza? E depois ele só vai imprimir aqui, né, lá no nosso console, esse resultado. Deixa eu colocar isso aqui também. Deixa aqui comentado. Vamos executar aqui para a gente ver agora o resultado, que, claro, a gente já sabe, né, vai ser exatamente a mesma coisa. Então tá aqui, né, exatamente a mesma coisa, só um mapeamento básico. Só que em vez de a gente fazer linha a linha, a gente conseguiu reduzir essas 3 linhas aqui, 4, 5 de mapeamento, para apenas
uma linha aqui, né, chamando esse mapeamento, claro que a gente configurou anteriormente, né, mas isso não vai escalar, né, de forma negativa quando a gente tiver mais de uma classe, né, para mapear. A gente faz apenas aqui outros mapeamentos abaixo e pronto, só chamar agora esse mapeamento que ele já está feito, né, já vai retornar de acordo com as propriedades, né. Isso aqui, gente, só para explicar, né, para ficar mais simples. O que ele faz? Basicamente, ele pega as propriedades que têm o mesmo nome, tanto aqui para a sua entidade de origem, tanto para a entidade de destino, né, para a classe de destino, e vai fazer um de para. É bem simples, não tem segredo. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Vamos supor que a gente queira, por exemplo, como eu falei, né, pegar o primeiro e o último nome do cliente e exibir junto, ou até mesmo pegar uma data e separar por dia, por mês, a data específica, a hora, né? Vamos fazer um exemplo desse. Vamos criar aqui um outro modelo. Vou colocar aqui public de uma vez. E aqui a gente vai colocar basicamente as mesmas propriedades, né? ID. E agora a gente vai só colocar uma outra propriedade aqui, que vai ser um datetime, para a gente, né, abrir essa data aqui, né? Fazer ela um pouco... exibir ela lá na nossa ViewModel de maneira um pouquinho diferente. Deixa eu copiar esse nome aqui para a gente aproveitar. Vou adicionar aqui agora uma ViewModel. Beleza? Vou voltar aqui e copiar exatamente isso como está. Vou adicionar aqui já um public para ele não reclamar depois. Só que aqui, em vez do date, do datetime, eu vou fazer o seguinte. Vou adicionar aqui um date em string, uma hora com o tipo int e minuto também do tipo int, beleza? A gente vai criar, né, essa projeção, né, de uma forma mais específica. Novamente aqui, vamos criar a nossa classe, né, que simula o nosso serviço. A diferença é que agora a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente quer especificar, né, como que a gente vai criar, né, como a gente vai fazer mapeamento de um membro específico de uma classe, né, ou seja, de uma propriedade específica, a gente vai fazer aqui um ponto forMember, fazer aqui agora um dash de destination, né, destino. O nosso date, que é um string, a gente vai fazer agora um opt de option, opt.mapFrom, e agora a gente vai fazer aqui um source.date.toShortDateString, beleza? Só para ficar um exemplo aqui. Então, o que a gente fez aqui, né? Repetindo. A gente faz aqui um createMap, exatamente como a gente já tinha feito antes. A gente reparar aqui um createMap, passando a nossa classe de origem e a nossa classe de destino, a mesma coisa. Nossa classe de origem é a nossa entidade, a de destino é a nossa ViewModel. E aí, para cada um das nossas propriedades que a gente queira formatar, né, de maneira específica, a gente vai fazer um forMember, vai passar aqui qual que é essa propriedade de destino, tem que passar aqui um option e chamar novamente esse mapFrom, e vai passar aqui que é a origem, é a nossa propriedade date, e aqui a gente formata como a gente quiser, né? Nesse caso, estou fazendo um toShortDateString para ele me mostrar a nossa data formatadinha, né? Agora sim, a gente vai criar aqui a nosso método execute, fazer um public que vai retornar a nossa ViewModel, vai chamar execute e a gente vai passar aqui como parâmetro a nossa projeção, beleza? A nossa entidade. E agora para retornar vai ser a mesma coisa. Um return vai fazer mapper.map, passa aqui a nossa entidade de destino, né, para qual eu quero que ele mapeie, e aqui a nossa origem, né, que é a nossa entidade, beleza? Vou salvar, vou fixar esse cara aqui também. E agora, né, a gente já tem um modelo aqui de como a gente vai chamar.
Eu tenho que só trocar para um projection. E beleza, vamos se fazer agora a simulação aqui da nossa base de dados. Vou minimizar isso aqui. E aqui vai ser um projection example entity. É a mesma coisa, a não ser um novo date aqui, que eu vou fazer um datetime.now, beleza? Vou comentar esse cara aqui também, para ele não ficar reclamando. E prontinho, olha, ele devolveu aqui o nosso ID, o autor, o nome, a data, a hora e também os minutos, né? E se a gente reparar, o que eu passei aqui? Apenas a nossa data, né? No formato datetime. Ele já fez para a gente de acordo com o que a gente pediu, né? Separado aqui a nossa hora, o minuto e a nossa data no formato datetime para string, beleza? Agora eu vou mostrar aqui um outro exemplo, que é o seguinte. Imagine que você tenha classes aninhadas, né? Imagine que a gente tenha uma classe, uma entidade no caso, e essa entidade tem ali uma propriedade que seja um tipo complexo, né? Que seja também uma outra classe. Vamos criar aqui esse outro cenário e ver como é que fica esse mapeamento. Vamos criar agora a nossa simulação de serviço. Vou criar aqui uma nova classe. Beleza, agora o que a gente vai fazer aqui para mapear esse tipo de relacionamento, né? A gente vai fazer aqui um igual a new mapper configuration. Aqui basicamente a mesma coisa, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai mapear primeiro o nosso pai, né? As classes pais. E depois fazer a mesma coisa para o filho. Ou seja, não tem segredo, é mesmo só isso. Muito simples, ok? Agora aqui para retornar a gente vai fazer o quê? Só retornar também, muito simples, não tem nenhum segredo mesmo. Mapper.map. Passa aqui o nosso view model e aqui a gente passa o nosso podcast. Apesar do nome estar diferente, né? É porque isso aqui é tudo podcast, né? Eu só estou mudando o nome da classe, porque senão eu teria que remover a anterior. E eu já criei aqui, né? Um podcast, então, enfim, só mudei aqui o nome mesmo. Vou salvar, vou voltar aqui no nosso programa. Vou duplicar esse código aqui. Esse cara aqui todo eu posso comentar. E aqui, em vez desse projection, eu vou colocar o nosso nested. Beleza? E agora, vou duplicar também aqui a nossa base de dados fake. E vou criar um novo método. Só que agora, nesse caso, a gente tem aqui uma outra propriedade que também é uma nova classe, beleza? Então, a idade aqui eu vou colocar 25. E o nome vai ser Joãozinho. Opa, Joãozinho, beleza? Só para a gente ver que está tudo certinho, eu vou executar aqui, beleza? O nosso projeto para imprimir aqui a nossa entidade. Ok, trouxe aqui o nosso Joãozinho, trouxe a idade, beleza? Uma outra coisa que é bem útil também, vamos supor que a gente queira fazer o sentido, né, inverso, né? Fazer o sentido contrário, ou seja, a gente quer pegar a nossa ViewModel e transformar ela na nossa entidade, né? Mapear ela para a nossa entidade. Então a gente pode utilizar um método que ele chama Reverse Map, que é bem simples mesmo. Então eu vou até duplicar aqui esses últimos que eu criei. Foi esse nested aqui, né?
fazer aqui um reverse, só mudar aqui o nome. Tá aqui, vou mudar aqui. Esses caras aqui podem até ficar, não tem problema. Vou duplicar aqui esse método aqui e a gente vai fazer o seguinte. Vamos inverter a ordem dessas classes aqui. Então aqui vai ser a nossa ViewModel. E aqui, em vez de retornar a nossa ViewModel, a gente vai retornar a nossa entidade, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui um ponto VSMap. E aqui também a mesma coisa, um Reverse Map. Ou seja, ele está dizendo aqui para o AutoMapper, mapeia nesse sentido aqui da entidade para ViewModel, mas mapeia também no sentido contrário, né? No sentido reverso da nossa ViewModel para a nossa entidade. Então, se a gente executar aqui, ó, verdade, peraí, deixa eu mudar aqui o nosso serviço. Quando a gente executar, ele vai trazer, claro, o mesmo resultado. Mas agora vamos fazer o seguinte. A partir do momento que a gente tem a ViewModel, vamos pensar numa explicação assim mais próxima do real, né? Vamos simular aqui o que a gente faria. Vamos supor aí uma API. A gente vai na base de dados, retorna a API, vamos supor, retorna aí, nesse caso aí, o podcast, de podcast, enfim, o cliente para o nosso front, né? E aí o front faz uma atualização, altera lá o nome. E a gente quer pegar essa nova ViewModel já alterada e converter para a nossa entidade para a gente salvar na base de dados, né? Então, vamos fazer exatamente isso. Aqui a gente está chamando o primeiro método, né? Se a gente der um F12, vamos cair aqui no primeiro método. Mas agora a gente vai vamos utilizar o segundo. Para ficar diferente, né, para simular essa alteração, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, por exemplo, o nome e vou mudar aqui para mapeamento reverso, ok? Com AutoMapper. Beleza, e vou salvar. Aqui o que ele está fazendo? Pegando o nosso ViewModel, alterando e chamando o nosso AutoMapper de novo. Então vou fechar aqui. Em vez de só chamar esse cara aqui, eu vou pegar agora vou duplicar essa linha aqui, vou pegar o nosso ViewModel e passar aqui como parâmetro, vou chamar esse cara aqui de result, por exemplo, né? O nosso resultado. Então, só para não ficar complexo aqui, vamos explicar. Estou criando aqui o nosso podcast, né? Indo na nossa base de dados fake, e a gente trouxe o nosso, né? A mesma classe de antes. Estou chamando aqui o primeiro método, que ele faz o mapeamento da entidade para o ViewModel, beleza? Estou pegando o resultado dessa ViewModel, passando para o outro método. Vou colocar aqui um reverse, só para diferenciar também. Que é responsável por pegar o nosso ViewModel, alterar, simulando aqui uma alteração do usuário, e mapear ao contrário, né? Mapear o reverso, né? Mapear do nosso ViewModel para a entidade, e vou imprimir agora a entidade final, né? Já com a alteração. Vamos aqui executar. E obviamente, né? Ele está aqui com o nosso nome do podcast já alterado, beleza? Bem simples, não tem muito segredo. Isso aqui evita da gente fazer, por exemplo, tem que mapear aqui duas vezes, né? A gente poderia fazer o seguinte, em vez desse reverse, a gente teria que fazer o quê? Imagina que a gente não utiliza esse método. A gente teria que duplicar esses dois mapeamentos. Então aqui
entra aqui, esse cara entra aqui, esse entra aqui e esse entra aqui. Né? Tá vendo aqui na entidade para ViewModel, aqui da ViewModel para a entidade, aqui da entidade para ViewModel, aqui da ViewModel para a entidade, né? Então, para resolver esse problema, só a gente utilizar o Reverse Map, beleza? Não chega a ser um problema, né? Mas ajuda para deixar o nosso código mais organizado e mais enxuto também. Então, galera, por hoje é só. Não vou estender aqui muito para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, beleza? Porque tem algumas outras coisas que eu quero mostrar. Mapeamento dinâmico, como trabalhar com listas. E também para deixar como que a gente pode fazer uma coisa mais complexo, né? Mais específico ali, que o Automapper tem, que é bastante interessante, beleza? Então eu vou trazer isso numa parte 2 do vídeo. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E na semana que vem a gente vai trazer aí a parte 2, beleza? Tamo junto e até a próxima.